Caro pastor, para a lição de hoje, intitulada Religiosidade versus Espiritualidade, hoje responderemos algumas perguntas vindas dos nossos seguidores, da verdade que temos em encontrar sua doutrina, e gostariam de buscar mais esclarecimento. Nossa pergunta número 1, pastor, é: muitas pessoas, especialmente aquelas na era da igreja, alegam que conhecem o Pai, mas apenas em uma base religiosa. Eles seguem certas doutrinas e tradições, mas falharam em chegar ao que realmente é espiritualidade. Para mais esclarecimento, você pode nos dizer o que é religiosidade e como ela difere da espiritualidade? Para todos os filhos do Pai da nação do Reino em todo o mundo, que estão se juntando a mim hoje para essa lição e este maná de revelação, que estarei dedicando um tempo para expor, eu gostaria de dar as saudações do Reino a todos vocês, especialmente aqueles recém-batizados e aqueles que, pela primeira vez, que se juntaram a mim nessas lições e neste maná de revelações vindo do Filho Indicado. Nossa lição para hoje é intitulada Religiosidade versus Espiritualidade. Bem, eu tenho pregado sobre isso muitas e muitas vezes. Mas nestas sessões especiais e lições, eu gostaria de expô-las mais uma vez para propósito de clareza e para o propósito que muitos de vocês, especialmente, gostariam de me ouvir, e eu também, pessoalmente, gostaria de ministrar a todos vocês. Bem, religiosidade versus espiritualidade é uma mensagem que eu tenho pregado, como eu disse, muitas e muitas vezes. E você pode acessar isso através da apresentação de ação de graças, e eu tenho feito também através do nosso programa Give Us This Day. E se você tiver tempo para acessá-los, você pode escrever para o nosso escritório aqui, e também pode ouvi-los com muito cuidado, para que isso reforce algumas das coisas que eu vou dizer aqui e coisas que eu já disse antes. O termo religião vem da palavra latina re, mais ligare, que significa reconectar ou voltar. Religiosidade é aderir a um sistema de crenças que serve como um código moral que governa a conduta dos assuntos humanos. Religiosidade tem uma força externa de adoração. Primeiro, eles expulsam demônios, profetizam, fazem obras maravilhosas, memorizam a Bíblia, sempre leem a Bíblia, oram muito, têm as próprias regras e dogmas, de acordo com Mateus 7, de 26 a 27. Estima-se que existam 4.200 religiões estabelecidas no mundo de hoje, além de outras 10.000 denominações individuais, seitas e formas de fé organizada. Todos eles alegam que pode te levar para o céu. No entanto, esta é a versão do homem sobre a salvação, ou sobre como retornar ao Pai. Então, a religiosidade te apresenta uma forma de santidade e piedade externas, mas eles negam o poder sobre elas. Lembra-se das 5 virgens sábias e das 5 virgens insensatas que estavam esperando pelo noivo? E a palavra de Deus em Mateus 25 diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, o noivo chegou, e todas elas se levantaram, cuidaram de suas lâmpadas, e 5 eram imprudentes, porque suas lâmpadas não tinham óleo. E as outras 5 eram sábias, porque como elas cuidavam das suas lâmpadas, elas davam luz, porque estavam cheias de óleo. E aquelas que estavam prontas se levantaram e encontraram o noivo. Enquanto as outras virgens insensatas pediram óleo para aquelas que tinham. Mas as virgens insensatas foram negadas, porque as sábias virgens disseram, não, podemos não ter o suficiente. Vá e compre para si mesma. E assim, enquanto elas foram e compraram para si mesmas, as virgens prudentes entraram na câmara e no casamento, e a porta foi fechada. Você vê aqui, meus irmãos e irmãs,
A lâmpada, a luz que lhe dará um farol brilhante da luz, é a obediência à vontade do Pai Todo-Poderoso. Quando você nasceu de novo para a obediência à vontade do Pai Todo-Poderoso, essa é a luz que irá brilhar nesse mundo obscuro. Sem isso, você só tem uma forma externa da religião ou uma forma externa de divindade. Mas não há poder. Não há obediência à vontade do Pai. E esta é a essência da religião e denominação na era da igreja hoje, onde nós, na era do reino, todos nós sabemos como o Pai completou as obras de salvação no Filho indicado. E o componente espiritual dessa salvação, que é a obediência à vontade do Pai, que é a lealdade à vontade do Pai. O componente que não foi enfatizado e recebido antes, porque eles só receberam um componente físico disso, incluindo na era judaica. E então, considerando essas declarações, e também uma das declarações do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, acredito que é o versículo 24. Sim, pastor, em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Assim, todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Novamente há uma relação entre as 5 virgens insensatas e as 5 virgens sábias, juntamente com as declarações do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7, 24, quando ele disse: Assim, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Porque foi fundada sobre a areia. Não tem força, nada para dar uma base sólida. E o que é isso? É apenas a obediência à vontade do Pai. É simplesmente não ouvir apenas a vontade do Pai, mas ouvir a vontade do Pai e obedecê-la. Essa foi a diferença entre esses dois. Então podemos categorizar as 5 virgens insensatas. São semelhantes àqueles que ouvem a palavra de Deus, mas que não obedecem. E as virgens sábias são aquelas que ouvem a palavra de Deus e então as obedecem. Há uma congruência nessa história que nos fala sobre a mentalidade espiritual que o Pai está tentando transmitir para nós, que é muito simples. A mensagem simples que Ele quer nos transmitir é a diferença entre obediência e desobediência, de ouvir, obedecer e escutar sem obediência. E é isso que dominamos no ministério da nação do reino, do Filho indicado, que ensina em todo lugar, primeiro com arrependimento, quando você diz, a partir de agora, não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita, então o espírito de obediência vem até você. Essa é a diferença entre nós e eles. Por isso que me foi confiado a era do reino, onde os filhos e filhas serão aceitos de portas abertas na nação do reino do Pai. Cidadania de filhos e filhas que erradicaram a semente da serpente em suas vidas e receberam a semente justa da obediência à vontade do Pai. E é disso que se trata a nação do reino. E no que se diz respeito à religiosidade e religiões deste mundo hoje,
que tem enganado tantas pessoas porque elas têm o olhar externo de piedade. Mas quando você olha de perto ou por dentro, elas não têm aquela vida espiritual sobre o qual a palavra de Deus está falando, como em Provérbios 14:12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Como você definiu isso? Como você entenderia isso sem o Filho indicado, enviado ao mundo hoje, para iluminar as pessoas? Antes de eu chegar, cada uma dessas pessoas, cada um desses líderes, estabeleceram certos tipos de denominação e religião, que mencionei em um número de 4.200 religiões estabelecidas no mundo, e cerca de 10.000 denominações e seitas individuais e formas de fé organizada. Todos eles estão levando suas Bíblias consigo. Todos eles estão lendo as palavras de Deus. Todos eles estão fazendo obras maravilhosas. Eles estão memorizando a Bíblia, leram a Bíblia, estudo bíblico aqui, estudo bíblico ali. E eles até mesmo formularam seus próprios estatutos, dogmas e credos. E o que você tem? Nunca conhecemos na era da igreja a obediência à palavra do Pai, que nos foi enfatizada. A obediência à vontade do Pai nunca foi mencionada, mas essas pessoas levavam a Bíblia consigo. Faziam estudos bíblicos todos os dias, andando por aí como cães perseguindo seus próprios rabos. E eles não sabem que a palavra de Deus estava lá para ser obedecida. E eles não fizeram isso. Então o Pai, em suas próprias palavras, disse que o reino do céu será tirado de você, porque você falhou em produzir o fruto, e será dado a uma nação que produzirá o fruto dele. E agradeço ao Pai que o reino agora é uma nação que produz esses frutos. Nós não estamos servindo ao Pai perseguindo uma cauda imaginária de quem Ele é, de acordo com a nossa própria interpretação de quem Ele é. Criando e estabelecendo nossa própria seita e religião, fazendo isso. Eu não cometi esse erro. Aqueles erros foram cometidos por aqueles que estavam à minha frente. E eles cometeram um erro após o outro. Porque esta é uma batalha espiritual para derrotar as forças do inimigo, como principados e potestades nas regiões celestes, contra as forças das trevas que querem impedir a verdade da palavra de Deus. Portanto, se você não conseguir atingir o nível de espiritualidade, onde nessas forças estão presentes e, em seguida, usar a sua liberdade de escolha para fazer a vontade do Pai, certamente enfrentará a derrota. Satanás, Lucifer, o diabo, era um anjo, um arcanjo que conhecia um terço dos segredos do céu. E ele é um espírito, e ele pode, em seu próprio poder, manipular qualquer coisa que você faça para que você não seja capaz de alcançar o ápice da obediência à vontade do Pai. Ele fez isso comigo. É por isso que eu sei do que estou falando. Ele fez isso comigo em 2 montanhas, em 6 anos, 5 em Tamayo, mas ele não teve sucesso, porque na minha liberdade de escolha fortalecida, eu disse a ele, e eu disse a todos os anjos e demônios que estavam presentes naquele momento: meu coração está firme, a minha mente já tomou a decisão, eu seguirei a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Você pode me tentar, você pode tornar a minha vida muito, muito difícil. Você pode me fazer comer bananas por 5 anos, ou você pode fazer pior que isso. Você pode até tirar todas as bananas. Você pode me fazer comer grama pelo resto da minha vida. Mas enquanto eu ficar aqui e estiver no centro da vontade do Pai, eu irei obedecê-lo, não importa o que aconteça. Se isso vai custar a minha vida, então que seja. Então isso é o que falta a essas pessoas na religião e na denominação, que foram deixadas para trás apenas com a forma de religiosidade, mas desprovidos da vida espiritual que deveria estar nelas. Portanto, essa vida que surgiu, e é a vida
que foi transformada, e essa vida que se formou de fé em fé, veio a mim um dia, quando eu ouvi a voz do Pai, e Ele disse, eu vou te usar. E da forma que Ele estava me usando antes, eu pensava que era somente daquela forma. Eu questionei e disse, como você vai me usar quando você já está me usando? E eu não sabia nada sobre este ministério hoje que o Pai confiou ao seu Filho, a nação do reino. Revelações após revelações, visões após visões, e voz audível após voz audível. Vieram a mim essas revelações naqueles 5 anos. E foi como um quebra-cabeça, e um por um, aquela imagem que não conseguia perceber estava começando a se completar. Até 5 anos depois, vi a imagem por completo do que o Pai queria fazer. E naquelas revelações eu pude juntar toda a história de como nós caímos através de Adão e Eva, e como os planos do Pai para nos redimir, para tomar o que foi perdido, que é a filiação e a realeza, e devolver a nós, ao dono legítimo, e se apenas um se levantasse, cada um deles da raça adâmica decaída, se estivessem qualificados para fazer isso, e havia muitas pessoas à minha frente. Como eu disse, que havia 4.200 religiões estabelecidas, cada uma delas representada por um líder. Imagine só, há mais de 10.000 grupos nessa linha denominacional, querendo estabelecer a sua própria justiça. Apenas imagine isso. Mas nem por uma vez, uma dessas pessoas deu um passo à frente e disse, eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Até vir sobre mim aquela mão de indicação quando ouvi aquela voz. E o resto é história. E eu estou agora aqui como um vencedor. E eu estou aqui cumprindo. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quando as palavras do Pai diz, o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esse versículo se cumpriu na minha vida, quando ouvi durante 5 anos a voz do Pai novamente que me disse, agora você é meu filho. Essa foi a conclusão da obra do Pai de salvação no homem. Eu sou o modelo, eu sou o padrão, e eu sou o produto final. Eu sou o primeiro espécime da salvação da qual eu estava falando. Então, eu saí da religiosidade quando eu tinha apenas o conhecimento de denominação e religião antes, para a espiritualidade das coisas que estão sendo ensinadas por mim e que me foram ensinadas pelo nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a obediência à vontade do Pai. Então, quando o Pai viu isso, e até mesmo o apóstolo Paulo, quando foi enviado ao mundo e viu a religiosidade de seus dias, ele até enumerou isso. Em Romanos capítulo 10, versículo 2 a 3, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. O seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então veja, aqui claramente o apóstolo Paulo estava nos falando sobre o que ele havia observado nos dias em que ele estava vivendo na geração da era judaica. Ele disse, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Eles amam a Deus, mas não de acordo com o conhecimento. E o que é esse conhecimento? É um entendimento espiritual que a justiça de Deus não pode ser adquirida pela religiosidade ou uma forma exterior de piedade, ou uma forma exterior de santidade. Que é algo que eles aprimoraram, como eu disse. Muitas vezes, eles são mestres em coisas pequenas, mas eles não conseguiram ser mestres em grandiosidades. E agora no reino, a partir do momento em que o Pai me chamou para ser o filho indicado, isso é o que me foi ensinado. Isso é o que estava faltando. E enquanto eu trilhava o caminho para a obediência à vontade do Pai Todo-Poderoso, haverá obstáculos. Haverá inúmeras provações e tribulações. Haverá fogo da aflição. Eu chamo isso de fornalha da aflição.
que me visitou nesses 5 anos, mas eu não fui negado. Eu decidi dar a minha vida para seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Então Ele fez de mim um filho indicado de outras formas, e agora Ele enviou para todo o mundo. E eu estou aqui, produzindo mais filhos e filhas, assim como você, e dizendo que a espiritualidade no reino é a vida de Jesus Cristo, que é tão viva em nós que não podemos viver sem ela. Senão, nos tornaremos mais um da denominação e da religião do mundo hoje. Então, esse povo, em sua religiosidade, eles não viram a Deus. Eles não sabem, eles não têm o conhecimento, e eles são ignorantes quanto à justiça de Deus. E então eles vão estabelecer a sua própria justiça. Eles não se submeteram à justiça de Deus. E o que é essa própria justiça que eles viram? Foi para estabelecer sua própria justiça. O que é isso? Como a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não é de Deus. É a justiça do homem instigada por esse imperador pagão. Então, pelo bispo desviado em nome de Atanásios, eles viram que eles podiam unificar o Império Romano naquele tempo. E eles inventaram essa falsa doutrina de mudar o Santíssimo, transformando-o em Santíssima Trindade, a fim de acomodar as tendências pagãs desse imperador pagão. E agora, nos foi transmitido de geração em geração, nos dizendo que esta é a verdade sobre a essência de Deus. Quando eu descobri, e o Pai me ensinou, e o Pai me revelou que não é isso, que eles mudaram, que eles cobriram, mudaram a verdade, distorcendo a verdade e contradizendo a verdade, eles se tornaram o anticristo sentado no trono da mente e do coração das pessoas, e dizendo a eles que esse é o Deus que você deveria adorar. E aqui vem o Filho de Deus indicado pelo Pai, que foi capaz de superar, e eu desmascarei a besta diante de você. Que isso não é Deus, esse não é quem Ele é, e esse é o anticristo que queria ser adorado e coroado para o trono do seu coração como Deus. E eu tenho destruído as suas obras de engano. E agora na nação do reino, o que é entronizado é a vontade do Pai. O que é entronizado é a vontade do nosso Pai, que seja feita na terra como está sendo feita nos céus. Agradecemos ao Pai, que mesmo quando Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, sendo o Filho unigênito na era judaica, disse em Marcos 7, 6-7, e respondeu-lhes Jesus. Ele, entretanto, lhe afirmou: Bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: Este povo me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Poderia continuar, por favor, no versículo 8 de Marcos 7, 6-7, e então passar para o versículo 8? Sim, pastor? No versículo 8. E assim abandonais o mandamento de Deus, apagando-vos as tradições dos homens. Versículo 9. Sim, pastor, versículo 9. E acrescentou-lhes: Sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Muito, muito claro. Sabeis sempre encontrar o meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. E qual é a tradição? Santíssima Trindade. Você rejeitou as palavras de Deus, que só falava do Santíssimo, e eu posso te dar uma centena de versículos sobre o que é ensinado na palavra de Deus a respeito do Santíssimo. E você cobriu, você distorceu, você mudou, você contradisse, e então você tomou isso como a sua tradição. E o Pai disse: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Paulo, o apóstolo, também lhes disse em 2 Timóteo 3,5, como eu já lhe disse há um tempo atrás, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Do lado de fora eles parecem santos, mas por dentro eles estão espiritualmente arruinados. Eles são espiritualmente desprovidos da luz
e do componente espiritual que deveria estar lá. Porque eles não obedecem. Porque eles não se arrependeram. Porque a semente da serpente ainda está ativa dentro deles. E por causa disso, Satanás, Lucifer, o diabo, ainda está entronizado usando religiões e denominações para o engano. Para que as pessoas estejam na cadeia e aprisionadas pelo engano. Quando eles enfrentaram o Criador, eles pensaram que estavam salvos, mas na verdade eles não estão. Em Mateus 7:21 diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uma pergunta simples foi feita tantas vezes a essas pessoas: a Santíssima Trindade é a vontade de Deus? Eles disseram, sim. Você consegue encontrar na palavra de Deus até mesmo a interpretação disso? Eles não conseguem. Quem fez isso? Eu já disse a eles. Mas eles ainda querem seguir a linha do engano, que os enganou por tanto tempo. E por todos esses anos, que aquelas pessoas aceitaram isso. Já foram para o além eterno e já foram julgados. E ainda assim essas pessoas continuam no caminho da destruição. Meus irmãos e irmãs, se vocês são verdadeiramente filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso, essa é agora a chance de sair desse tipo de engano de Satanás, Lucifer, o diabo, e seguir o caminho do Filho. Como o Pai disse, que através do Filho você pode ser salvo. O Filho é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho. Paulo também disse em Titos 1,16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. Eles conhecem a Deus, pregam, professam que o conhecem, pregam a respeito dele, usam o seu nome, mas nas obras o negam. Em quê? Em obediência eles o negam. Eles não obedecem, eles não querem obedecer. Eles mudam suas palavras. Eles mudam o que ele disse. Eles cobrem, eles distorcem. Eles mudaram, eles contradizem isso. Então, imagine, em João 1:1, diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e glória. E você sabe o que esse povo disse? Não, ele não é a palavra que se fez carne. Ele nem é a palavra nem Deus que se fez carne. Ele era apenas carne. Ele era apenas um homem. Essa única doutrina do homem é a doutrina direta do anticristo, mudando João 1:1 e João 1:14 para outras coisas, cobrindo e contradizendo-as. Essa é a doutrina do anticristo. Mas essas pessoas podem te enganar. Eles têm grandes edifícios, têm grandes catedrais, são ricos e bem organizados. Eles estão por toda parte. Eles estão celebrando 100 anos de existência. E aquelas almas que vieram até as portas dessas religiões, onde elas estão agora? Você não sente pena dessas almas que foram enganadas, que foram iludidas por causa dessa forma externa de piedade, que é a religiosidade? Eu tenho pena, e o Pai também. É por isso que Ele me enviou um filho indicado em sua misericórdia e compaixão. Ele enviou um filho indicado para que essas formas de engano fossem destruídas. E o que a palavra de Deus diz em 1 João 3:8? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então a religiosidade é inaceitável para a vontade do Pai. Biblicamente eu provei isso para você. Então, meus irmãos e irmãs, o que é espiritualidade? A Bíblia diz em João 4:23-24, que Deus é espírito e vê tudo em espírito. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse espírito e verdade do qual estávamos falando é o espírito de obediência à vontade do Pai. E a verdade é que nós, como filhos do Pai, recebemos o espírito de obediência à vontade do Pai.
E essa é a única verdade que o Pai quer saber de nós. Sem isso, podemos pronunciar cada palavra da Bíblia, podemos memorizar verso a verso, mas tudo isso será em vão, a menos que tenhamos a verdade e que tenhamos sido libertados da semente da serpente, da nossa própria vontade humana, e que tenhamos substituído pela verdadeira semente justa da obediência à vontade do Pai. Se você é assim, você é filho e filha do Pai Todo-Poderoso. Você tem o espírito de obediência, você tem a verdade de que agora você recebeu, que é o espírito de obediência à vontade dele. Você pode levantar as suas mãos e o Pai irá te procurar, porque é isso que ele disse. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Esses são os filhos do Pai. Esses são os filhos e filhas do Pai. Começando pelo filho indicado do Pai, seu produto final, seu modelo, seu padrão de salvação. Agora você pode me fazer essa pergunta: como vamos saber quem somos no mundo espiritual? Como você sabe que é nascido no novo espírito de obediência à vontade do Pai? Ele conhece você. Ele não te conhece por causa dos milagres que você faz. Religiões e denominações podem fazer isso. Ele não te conhece por trabalhos maravilhosos que você pode fazer. Religiões e denominações podem construir grandes catedrais e serem ricos, que não é nada fácil se você não é bem organizado. Mas isso não significa que você está salvo. Isso não significa que você está indo para o céu quando você morrer. Não significa que o Pai vai aceitar você e que você é aceitável por causa do que você fez. Não, isso não é espiritualidade. Na verdade, um dia isso será a base da sua negação. Essas pessoas dirão: Senhor, não profetizamos? Senhor, não fizemos obras maravilhosas? Senhor, não expulsamos demônios? E a resposta será chocante. E ele lhe dirá que essas credenciais não são nada, todos os seus talentos não são nada, todas as coisas que você fez em seus ministérios enquanto estava vivo não são nada. E ele irá dizer isso a eles. E eles os dirá: nunca os conheci. Quem é você? Quem é você? Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. E por que ele diria: nunca os conheci? Ele não te conhecerá se você não se arrepender e receber o espírito da obediência à vontade do Pai. Se você não receber o espírito da obediência à vontade do Pai, você ainda tem um DNA espiritual de Satanás, Lucifer, o diabo, que é o espírito da desobediência. Se você não erradicar isso e for ao seu Kitbok e Tamayo, sua adoração será em vão. Você ficará em pé um dia e o Pai não o reconhecerá. Há muitos filhos no mundo hoje. Você conhece todos eles? Você não conhece todos eles. Tudo o que você sabe são os seus filhos. Somente os seus filhos. Talvez muitas crianças vão bater à sua porta. E então você abre a porta e olha para eles. Elas ainda são crianças, mas a primeira pergunta que você vai fazer é: se eles não são seus filhos, o que eles seriam? Quem são vocês? Vocês não são meus filhos. Por que vocês estão aqui? Onde estão seu pai? Onde está sua mãe? Mas quando um filho bate na porta e o pai abre a porta e sabe quem são seus filhos, porque veio dele, do seu DNA espiritual, o que você acha que o pai fará? Ele vai deixá-los entrar. Ele vai cuidar deles. Isso é o que o pai faz com seus filhos, que possuem esse DNA espiritual de obediência à vontade do Pai. Sem isso, você não é conhecido nos céus. Quem é você nos céus? Você é filho de Deus? Você é filho e filha de Deus? Como são chamados nesse mundo? Você é chamado pelo nome da sua religião ou denominação? O Pai Todo-Poderoso não conhece cada um deles. Ele disse: eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio, declaro-vos que o recebereis. Quais são esses nomes que você se denomina? Pentecostal? Batista? Católica? Membros da Igreja de Cristo? Mormons? Metodistas? Eles fizeram um nome para si mesmos e colocaram essas atribuições neles e ensinaram que se eles enfrentassem o Pai Todo-Poderoso no julgamento, Ele conheceria cada um deles. Por seus nomes que foram atribuídos a eles, eles colocaram sobre si o nome religioso e denominacional que eles mesmos criaram. Meus irmãos e irmãs,
O Pai não sabe nada disso porque não foi Ele que estabeleceu esses nomes. Existem dois tipos de pessoas que o enfrentarão no julgamento: os filhos do diabo e os filhos de Deus. Os filhos e filhas de Satanás, com o espírito de desobediência à vontade do Pai, com a semente da serpente ainda intacta na vontade humana, fazendo a sua própria vontade, e os filhos de Deus, filhos e filhas que erradicaram a semente da serpente através do arrependimento e receberam o DNA espiritual da obediência à vontade do Pai. Eles serão aceitos no céu. O Pai os conhece. Quem eu sou no céu? Quem sou eu no mundo espiritual? Eu sou o Filho indicado de Deus. Você, que foi batizado, quem é você no mundo espiritual? Vocês são filhos e filhas indicadas do Pai Todo-Poderoso? Por meio do seu Filho indicado? É assim que somos conhecidos no céu. É por isso que ele disse: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É muito simples. É tão profundo e simples. É tão claro. Mas essas pessoas estão cegas que não conseguem enxergar isso. Eles fizeram o próprio caminho e rejeitaram a vontade do Pai. Então, esse é o caminho. Levante as suas mãos. Eu aceito que você é meu salvador pessoal. E é isso, estou salvo. Eles mudaram o caminho, que é a verdade e a vida, que é o Filho. E o Filho disse: você não pode ir para o céu a menos que você faça a vontade do Pai. Você não pode fazer isso a não ser que você nasça de novo no espírito de obediência à vontade do Pai. Você não pode obedecer à vontade do Pai a menos que você se arrependa. Você não pode se arrepender a não ser que use sua liberdade de escolha para aceitar a mensagem do Pai Todo-Poderoso. Eles não sabem disso. E é tão simples. Mas agora, eu estou tão feliz e alegre. Filhos e filhas do Pai, assim como você, estão aqui. Estão recebendo, percebendo e aceitando e colhendo a mensagem do Filho indicado. Então, você no mundo espiritual, onde todos são conhecidos de acordo com o seu DNA espiritual, seja o da semente da serpente, da desobediência à vontade do Pai, ou a obediência à vontade do Pai. Quer que você seja chamado de filho do diabo ou filho de Deus? Pois é assim que você será reconhecido no céu. Isso é o mundo interior do Espírito. Uma pessoa é conhecida, identificada não através dos seus atributos físicos, mas através do Espírito que habita nele. E qual é o Espírito que habita em você? É o Espírito de obediência à vontade do Pai? Você se inscreveu na mensagem do Filho indicado? Ou você não se arrependeu e ainda é um filho do diabo? É assim que o Pai vê no Espírito. O mundo exterior da carne é a identificação de uma pessoa que é baseada em suas características carnais, seu nome, raça, cultura, histórico econômico, status educacionais e etc. Nós não vamos usar essa credencial para sermos salvos. Você pode ter doutorado, você pode ser um expert, ter talvez muitos títulos com seu nome, você pode ter se formado nas melhores escolas do mundo, mas isso é inaceitável no céu. Se você usar isso como uma credencial e licença para tentar chegar lá, você será simplesmente conhecido como um filho de Deus ou um filho do diabo. Então, eu estou enfatizando isso para todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso, do Pai na nação do Reino, porque nós, como pessoas espirituais, perdemos através do engano de Adão, do diabo, e então nos tornamos pessoas físicas no espírito, ao invés de pessoas espirituais. Com o corpo nos tornamos uma pessoa física. Com o corpo nos tornamos uma pessoa física, com um espírito. E qual é o espírito? Espírito de desobediência à vontade do Pai. Voltaremos à espiritualidade. Espiritualidade significa que nascemos de novo no espírito de obediência à vontade do Pai. E nos tornamos uma pessoa espiritual com o corpo novamente, fazendo a vontade do Pai. Tudo é sobre a vontade do Pai. Toda a existência, toda a fibra da sua existência, clama por obediência à vontade do Pai. É o seu sangue que corre em suas veias. É do que foi feito a sua moralidade. É o seu cérebro que faz você pensar. É o vento
que entra em suas narinas e faz você respirar todo dia. É o que faz você viver como um filho do Pai, como uma pessoa espiritual e não religiosa. A diferença é que você ouve as palavras de Deus e você obedece. E elas são sua vida, elas são o que faz, elas são o que fez você e elas são o que te mantém nesse relacionamento entre você e o Pai Todo-Poderoso. Agora, temos claramente entendido que estamos de fato desconectados do mundo espiritual. Se você não é arrependido, o que faremos agora para nos reconectarmos ao mundo do nosso Criador? A palavra de Deus diz que você deve nascer de novo. Eu enfatizo isso repetidas vezes, como um anúncio nesse mundo. Eu poderia memorizar um anúncio quando eu ouço a cada minuto. Anunciantes da TV fazem isso. Gastam centenas de milhões de dólares para que o produto seja conhecido. E para que o produto seja conhecido, ele deve ser subliminarmente incorporado às mentes das pessoas que as ouvem todos os dias. Eu posso decorar o anúncio de refrigerante sem fazer esforço, porque eu escuto a cada minuto, a cada segundo, a cada hora do dia. Refrigerante é isso. E eu posso memorizar isso sem tentar. E eu posso memorizar isso facilmente. E todo anúncio é assim. Então, quando eu falo da palavra de Deus, sempre enfatizo a obediência à vontade do Pai. Eu sempre enfatizo a identidade espiritual que temos, a qual temos o DNA espiritual da obediência à vontade do Pai. Até que todos os filhos de Deus possam falar sem realmente tentar, até que os filhos de Deus possam falar isso de maneira fácil. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus, nascida no espírito de obediência à vontade do Pai Todo-Poderoso. Eu estou aqui e as questões da minha vida são apenas para o interesse da obediência à vontade do Pai. Espero e oro para que todos os filhos de Deus se tornem filhos e filhas do Pai, que sejam capazes de dizer que se realmente tentar. Que sejam capazes de dizer isso sem dificuldade, então isso se torne sua vida, torna-se o sangue que corre em suas veias, se torna o ar que você respira, que lhe dá vida, dando fôlego para o seu corpo. Então, para sermos reconectados ao mundo espiritual, devemos nascer de novo no espírito de obediência à vontade do Pai. E no mundo espiritual, o Pai apenas reconhece aqueles que entregaram a sua semente da serpente. Somente aqueles que se tornam filhos e filhas são conhecidos no mundo interior. João 3, 3-5. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então ele repete que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é suficiente você ver o reino de Deus. Você sabe que a religião e a denominação viram o reino de Deus, mas eles não podem entrar. É por isso que ele enfatizou e disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você não é nascido no novo Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. A entrada é a salvação. Ver somente não é, mas entrar é. Então, como entramos? Nascendo no espírito de obediência à vontade do Pai. Por isso, agradeço ao Pai que, por todos vocês, cidadãos do reino, o céu regozija por uma alma que se arrependeu. Lucas 15, 7. E vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Lucas 15, 10. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o que é a verdadeira espiritualidade? A verdadeira espiritualidade é fazer a vontade do Pai. A religiosidade é conhecer a Deus sem arrependimento. Espiritualidade é conhecer a Deus fazendo e obedecendo à sua vontade. Repetirei isso outra vez. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhe declarei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. E eu repetirei novamente, assim todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Todos os elementos de perseguição, tribulação, vão cercar a sua casa. Não se preocupe, você não irá cair. Você é um verdadeiro filho espiritual e filha do Pai Todo-Poderoso.
Sua salvação já está selada nos céus. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, você pode ter uma boa organização externa, belos edifícios, catedrais agradáveis, muito rico e muito bem organizados. Mas quando chegar a hora do julgamento, você será rejeitado. Você está de pé apenas com base no que você quer entender. Quando chegar a hora do julgamento, como é o tempo do julgamento hoje, você cairá, você não será isento a isso. Porque você não está obedecendo. Você está apenas ouvindo e você não está obedecendo. Então, a verdadeira espiritualidade é a obediência à vontade do Pai. Enquanto estamos aqui nessa terra hoje, esse é o meu ministério. E é isso que eu ensino todos os dias. E é por isso que eu sou o filho indicado de Deus para aceitar e abrir os portões, as portas do céu, a arca da salvação, para que você venha e se junte a mim e se torne filhos e filhas, erradicando a semente da serpente. Vamos jogar fora a religiosidade e que sejamos verdadeiros filhos e filhas espirituais, que obedecerão a Ele e a sua vontade para sempre. Que o Pai abençoe com este maná de revelação, que o Pai continue a aprofundar os seus conhecimentos e que o Pai continue a fortalecer sua liberdade de escolha, sempre fazendo a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês. Amém.